O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: antes que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Essa será a ocasião em que testemunhareis vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos os odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, como a liturgia da palavra nesses últimos dias, vem apresentando todo esse contexto escatológico, isto é, das últimas coisas que devem acontecer. Vocês podem perceber que nos vários textos nós podemos observar a presença da realidade do juízo final, da segunda vinda de Cristo, da parousia, da vinda de nosso Senhor, que julgará o céu e a terra, que julgará os vivos e os mortos, que julgará a todos. Pois bem, é fé católica que esse juízo de nosso Senhor, em que a justiça se implantará, em que toda maldade, em que toda desordem, em que toda injustiça, em que todo pecado será dizimado, é fé católica que antes disso haverá uma grande perseguição à igreja. Isto é, aquilo que tem acontecido, que aconteceu e continua acontecendo em todos os períodos da história, acontecerá de uma maneira suprema, de uma maneira esplendorosa. Esplendoroso não seria a palavra, porque é uma perseguição de uma maneira maximizada, isto é, uma grande perseguição, e que causará até mesmo uma apostasia da verdade, isto é, um abandono da verdade. Isso aqui que nós acabamos de ouvir. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: antes que essas coisas aconteçam, isto é, os sinais que mostram a vinda de nosso Senhor, antes que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Isto é, por causa de Cristo, por causa da nossa fé em Cristo, seremos perseguidos. Você pode dizer: mas padre, mas isso tem acontecido, isso já acontece. É verdade, mas isso acontecerá de uma maneira imensa, de uma maneira generalizada, uma grande perseguição da igreja. No catecismo, vocês podem encontrar essa afirmação no número 675. Vocês pegarem lá o catecismo da Igreja Católica, vocês vão ler: antes do advento de Cristo, isto é, antes da vinda de Cristo, da segunda vinda de Cristo, a igreja deve passar por uma provação final,
Provação esta que atingirá desde os mais altos àqueles que estão, digamos, na base da igreja, que atingirá bispos, presbíteros, diáconos, religiosos e todos os leigos. Uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha a peregrinação dela na terra desvendará o mistério da iniquidade sob a forma de uma impostura religiosa. Então, nós podemos ver aqui nesse número 675, é uma perseguição. Uma perseguição que vai abalar a fé, que vai fazer com que nós nos sintamos tentados a abandonar a fé. Por quê? Porque os prazeres oferecidos serão muito atraentes, ou porque a perseguição será muito dolorosa. Os dois aspectos estarão presentes. Os cristãos se sentirão tentados a abandonar a fé, seja porque parece algo desejável, os benefícios oferecidos serão grandes, e ao mesmo tempo porque a vida, a subsistência dos cristãos se tornará cada vez mais difícil. Então, imagine se nós, retiremos a partícula condicional, se nós, não existe se nós, existe a partícula temporal, quando nós começarmos a perder o emprego, quando nós começarmos a perder a nossa segurança econômica, a nossa integridade física estiver em perigo, e quando nós estivermos perdendo benefícios no mundo, pelo fato de sermos cristãos, de sermos católicos. Imagine, meus santos, imagine que isso, sem sombra de dúvidas, infelizmente será uma grande peneira. De alguma maneira, a pandemia pela qual passamos foi um preâmbulo, isto é, as pessoas, para salvaguardar um benefício físico, elas estavam dispostas a abandonar a prática da fé. As pessoas não se confessavam, as pessoas não procuravam a Eucaristia, não participavam da Santa Missa, e não me digam vocês que isso era por puro medo da doença, porque estas mesmas pessoas que isso faziam, elas enfrentavam filas para ter acesso aos caixas eletrônicos e tirar o seu dinheiro, ou entrar nas agências bancárias e pegar o seu salário. Essas mesmas pessoas, com todas as precauções que elas achavam necessárias, elas iam aos supermercados, elas entravam nos ônibus para ir para os trabalhos ditos não essenciais. Então as pessoas, por um bem mundano, por um bem deste mundo, elas se impunham um risco, que não era grande risco não, mas eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas para o benefício das suas almas, não. Nós não podemos ir à missa, porque é um lugar, as igrejas se tornaram um lugar de contágio. Ora, agora transponhamos para outra situação. Se você frequentar a igreja, mas padre, isso não vai acontecer. Isso já está acontecendo, meus santos. Se você frequentar as igrejas ditas não oficiais em Roma, na China, você perde benefícios sociais, porque o sistema de crédito social lá implantado faz com que os cristãos sejam observados, monitorados noite e dia,
O Estado sabe os lugares que eles frequentam e as pessoas com quem eles se encontram. Então, se eles se encontram com aqueles sacerdotes que não são benquistos pelo Estado, e se eles frequentam aquelas igrejas que não são permitidas pelo Estado, eles perdem benefícios sociais. Eles não podem viajar para onde eles quiserem e não podem entrar, ter acesso a certas localidades da própria China. Então aqui eu estou citando um exemplo. A pergunta é: e se isso lhe acontecesse, você estaria disposto a correr o perigo de ser mandado embora com justa causa, mas não perder a sua fé? Pois bem, meus santos, eu peço que a sua resposta não seja imediata. Sim, Padre, eu seguirei Jesus para onde quer que Ele vá. Eu estou disposto a morrer pela minha fé e a perder qualquer coisa para não perder Jesus. Não seja tão apressado assim. Bata no peito, reconheça a pequenez da sua fé e diga: Senhor, aumentai a minha fé. Eu creio, mas aumentai a minha fé, porque eu sou pó e cinza. Eu com muita facilidade, eu desfaleço, eu volto atrás, eu desanimo, eu perco o ardor e o fervor. Pois bem, então diz aqui, o Catecismo, número 675, sob a forma de uma impostura religiosa, isto é, uma falsa, surgirá nos últimos dias, e já estamos vivendo os últimos dias. Padre, quer dizer então que esses últimos dias são o quê? 2, 3, 4, 5 anos? Não sei, meus santos, podem ser décadas, mas nós já estamos vivendo os últimos dias em que uma falsa religião já se levanta, em que uma religião em que não precisa haver um corte, uma cisão, uma ruptura com o mundo. E esta falsa religião não é uma religião absolutamente diferente, mas é uma nova maneira, uma falsa maneira de viver a verdadeira religião. Então, pessoas que se acham católicas, leigos que se acham católicos, mas vivem uma falsa religião. Não preciso romper com o mundo. Ele vive, ele tem comunhão com tudo aquilo que é mundano e pensa que pode ter comunhão ao mesmo tempo, concomitantemente, com o Deus verdadeiro. É só você pensar. Você deve ter amigos que têm uma vida totalmente contrária à fé cristã. Ele frequenta, por exemplo, centros espíritas ou de umbanda, toma passe, lê horóscopo. Ele tem uma vida homossexual, ela tem uma vida homossexual, ela toma pílula anticoncepcional, pílula do dia seguinte, faz aborto e acha tranquilamente que é católico. Ele vive como ela e ela vive como ele e quer praticar a religião como se isso fosse a coisa mais natural do mundo. Pessoas que vivem o adultério, que vivem a imoralidade, que vivem a injustiça, o roubo, a desonestidade e concomitantemente pensa viver a sua fé, isto é, não luta contra os seus pecados, vai à missa de mãos dadas com o seu pecado, seja ele qual for. Então pessoas assim já aderiram, e às vezes esta pessoa está no altar e no púlpito, pregando falsamente o Evangelho, e embora possa consagrar validamente, seja um falso sacerdote, um falso servo de Cristo. Então, essa impostura religiosa já está, porque nós pensamos que será uma outra religião contra
os cristãos contra a Igreja Católica. Não, meus santos, é uma falsa religião que se levanta no meio da verdadeira religião. É uma falsa religião que pensa, que tenta enganar os fiéis, se passando pela verdadeira religião, e os católicos de sempre como cristofascistas, e os católicos de sempre como radicais desequilibrados, e os católicos de sempre como beatos e beatas. Percebe? Aqueles que são católicos são taxados de desequilibrados, e os falsos religiosos, a falsa religião, é apresentada como a religião verdadeira, aquela que é capaz de dialogar com as pessoas e adequada aos novos tempos e às novas mentalidades. Antigamente isso era pecado, mas hoje em dia, gente, isso não há nenhum problema. Então esta é a falsa religião, é a falsa impostura religiosa que há de trazer aos homens uma solução aparente para os seus problemas. Isto é, você não entrará em crise, muito pelo contrário, você estará em paz e segurança. Então, se você aceita que todas as religiões são boas, você será acolhido por esta nova ordem mundial, por essa nova mentalidade, e os seus problemas, sejam eles quaisquer, sejam financeiros ou outros, você será acolhido e terá os seus problemas resolvidos, desde que você esteja disposto a dizer que toda religião é lícita e que todas essas religiões lícitas estejam em comunhão e em obediência ao Estado, com o Estado. Então, meus irmãos, isso que nós ouvimos na Sagrada Escritura está em plena comunhão com aquilo que nos ensina o Catecismo no número 675. Continuo e termino. Sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens uma solução aparente a seus problemas à custa da apostasia da verdade. Isto é, você nega a verdade dos ensinamentos de Cristo e a verdade do próprio Cristo, porque se Cristo é o Filho de Deus, se Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se isso é verdade, o islamismo não é verdadeiro, é uma mentira. Se Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Messias esperado, o judaísmo atual espera em vão o Messias, porque ele já veio. Se Cristo é Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, os seus ensinamentos são verdadeiros, não são apenas uma expressão cultural de uma religião, mas a expressão da verdade. Então, quando a palavra de Deus ensina, é o próprio Deus que ensina. Se Cristo é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele fundou uma igreja aqui na terra, quando disse: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Igreja esta, meus santos, que vem ensinando há mais de 2000 anos, transmitindo a sua doutrina, e da qual nós não podemos nos afastar, mesmo que bispos e cardeais e padres preguem e ensinem o contrário. Pode vir qualquer ensinamento, pode qualquer reunião de bispos e cardeais ensinarem algo diferente daquilo que nós sabemos há mais de 2000 anos. Esses bispos e cardeais estarão na mentira, na apostasia, e nós, para termos tranquilidade no mundo, com a graça de Deus, nós não iremos apostatar a nossa fé, nós não iremos renegar a verdade. Então, aqui, peço que você depois, você pode ler
do 675 ao 677, 665, 675, 676 e 677, que são esses números que vão falar a respeito dessas últimas realidades. Pois bem, mas a mensagem do Evangelho de hoje, ela é profundamente otimista, porque olhe, diz que quando tudo isso começar a acontecer, quando nós formos perseguidos e presos, quando nós formos entregues às sinagogas e postos na prisão, quando nós formos levados diante de reis e governadores por causa de Cristo, aquela ocasião terrível será a ocasião de nós crescermos na fé. Diz aqui, versículo 13: essa será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Isto é, Deus nos concederá a graça de nós, ao invés de nós nos abalarmos, nós iremos testemunhar a nossa fé e dizer: eu sou católico e continuo crendo nisto que os católicos há mais de 2000 anos creem. Eu sou católico e por causa da minha fé eu estou disposto até mesmo a perder a própria vida. Então pedir a nosso Senhor essa graça, para que essa graça prometida por nosso Senhor nos seja dada a nós. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não ficar planejando com antecedência o que vocês vão dizer, porque Deus cuida de nós. Ele nos dará um discurso, Ele nos dará a palavra certa, a divina providência não nos abandonará, e naquele momento de provação, Ele será a nossa própria palavra, porque eu vos darei palavras tão acertadas, que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, isto é, a divisão na própria família, entre aqueles que creem e aqueles que não creem, entre aqueles que aceitam Jesus, como foi crido e aceito durante mais de 2000 anos, e aqueles que vão dizer que você virou radical, exagerado, exagerada, beata, carola. O Senhor diz, esta divisão acontecerá, e até mesmo matarão alguns de vós. Aí vem o versículo 18, que parece estranho: embora venham matar alguns de vós, vós não perdereis nenhum fio de cabelo da vossa cabeça. O que é que isso significa? Como assim? Eu vou ser morto, mas eu não perderei nenhum fio de cabelo da minha cabeça. Isto é, meus santos, eles podem nos matar para este mundo, mas o Senhor nos ressuscitará para a vida eterna. Eles podem matar este corpo, mas o Senhor o ressuscitará e nos concederá a felicidade eterna, perfeita, sem fim. É isso que aqui a palavra quer dizer, que nenhum fio da vossa cabeça será tocado. Por fim, o Evangelho de hoje termina com a antífona do Evangelho que foi proclamada hoje, agora. Termina assim: é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. E a antífona do Evangelho de hoje é: permanece fiel até a morte, e a coroa da vida eu te darei. Que hoje então, meus santos, diante desta palavra que nos chama à fidelidade, que nós nos reconheçamos miseráveis, pequenos, que nós, e aqui é imprescindível, que cada um aqui, que cada um que acompanha pelas redes sociais, reconheça a sua miséria, a sua pequenez, a sua fragilidade. Nós por nós mesmos, nós iremos apostatar. Nós por nós mesmos, nós iremos negar Cristo. Nós por nós mesmos, nós iremos fugir da cruz e abandonar a nossa fé. Mas peçamos a Deus que nos conceda o dom da fidelidade. Peçamos a Deus que nos conceda a graça da perseverança. Peçamos a Deus que nos conceda a nós a graça que Ele concedeu a todos aqueles que perseveraram na fé
derramando o próprio sangue, ou perseveraram na fé a cada dia, renunciando à sua própria vontade. Mas peçamos hoje, peçamos por intercessão de Nossa Senhora, peçamos por intercessão do servo fiel São José, peçamos por intercessão dos nossos santos de devoção, que Deus nos conceda esta graça de permanecer firme para que possamos receber a coroa da vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.